Bom dia, entramos na sua programação para uma notícia muito especial. Hoje é o Dia Nacional do Reino Fungi. Os fungos são frequentemente esquecidos e muitas pessoas não conhecem sua verdadeira importância. Aliás, você sabia que eles são muito mais perto, muito mais próximos dos animais do que das plantas? Isso mesmo. Por muitas vezes eles são confundidos com vegetais, mas na verdade eles pertencem a um reino próprio e desempenham funções essenciais para a vida no planeta. Eles atuam na decomposição de matéria orgânica, fornecendo comida para animais e plantas próximas, e também são utilizados na produção de alimentos e medicamentos para os humanos. E possuem uma enorme diversidade de espécies. Por isso, eles merecem muito mais reconhecimento do que recebem. Em comemoração a essa data, nossa emissora exibirá apenas programas e canais relacionados ao reino fungi. Ao longo do dia, você descobrirá curiosidades, informações e fatos surpreendentes sobre eles, esse reino. Então, aproveitem e tenham uma boa programação. Fala, galerinha do nosso canal, bem-vindos a mais uma live em comemoração do Dia Nacional do Reino dos Fungos. Hoje nós vamos fazer aqui uma live de The Last of Us, explicando um pouquinho sobre o Cordyceps, que além de ser o fungo infeccioso do jogo, é também um fungo da vida real, não é verdade, Yasmin? É verdade, Murilo. Na natureza, esse fungo ele costuma infectar, por exemplo, formigas e faz as formigas subirem lá no alto de uma árvore, por exemplo, e soltar os seus esporos. Assim, ele se reproduzindo e ele pode infectar outro bicho. E, gente, quando o fungo ele tá muito avançado, no estágio muito avançado, os infectados tendem a, como a Yasmin falou lá no início, as formigas tendem a ficar no topo de uma árvore para soltar seus esporos. Enquanto aqui no jogo, eles tendem a se grudar nas paredes, como é visto aqui, esse fungo que está se grudando na parede. Do mesmo jeito que aqui na frente nós teremos um infectado que se fundiu à parede com o objetivo de realmente espalhar esses fungos para as pessoas que estão próximas, infectando assim mais pessoas e espalhando ainda mais o fungo, como visto nesse indivíduo aqui. E no jogo, galera, nós temos vários tipos de infectados. Por exemplo, esse aqui, que é um corredor. Ele ainda está bem no início da infecção, então ele ainda tem muito controle do corpo. Ele ainda tem muito movimento e consegue ser bem rápido. E uma curiosidade é que, na vida real, o Cordyceps, ele na verdade ele não controla o seu cérebro. Ele não controla o cérebro. Na verdade, ele controla os músculos. Então, aqui no jogo, pode ser que essa pessoa pode estar ainda consciente, só que o fungo controla os seus movimentos e ela não consiga mais ter controle de si próprio. E aqui, galera, é um instalador. Ele já está num estágio muito mais avançado que o anterior e, como vocês podem ver, ele não tem mais os olhos. Isso quer dizer que o fungo infectou todo o corpo dele e ele não tem mais controle, ele já morreu. E ele é cego, então ele caça e se localiza pela ecolocalização. Bom, galera, agora para finalizar, irei falar sobre um dos últimos infectados, que é o Baiacu, que é um dos estágios mais avançados de infecção dentro de The Last of Us, onde nesse estágio aqui, que é um estágio posterior ao do instalador, o zumbi ele decidiu não se fundir à parede e liberar seus esporos através dos cogumelos, né, como visto aquele indivíduo que eu mostrei que estava se fundindo com a parede. Esse indivíduo daqui, né, esse zumbi daqui, ele preferiu continuar sendo zumbi, né, se locomover, e a sua maneira de espalhar esporos agora é através desses bolsões de esporos que ele tem em volta da cintura dele, no ombro e um pouco nas costas. São essas bolinhas ali, ó. Essas bolinhas, esses bolsões, né, são comumente achados na natureza, em diversos tipos de cogumelos, onde, basicamente, quando alguma força externa, como uma gota de chuva, animais passando por ali, acaba empurrando ou interagindo com esse cogumelo, ele acaba liberando milhões de esporos. E dentro do jogo isso não é diferente. A diferença é que aqui a escolha é voluntária pelo próprio zumbi. Então, tanto que se eu correr aqui um pouquinho, ó, deixa eu me afastar dele, o próprio zumbi vai preferir arrancar dele, ó, ele está arrancando da cintura dele, uma bolsa de esporos e vai jogar aqui em mim, formando essa nuvem de esporos. Bom, galera, e essa foi a nossa live sobre The Last of Us e o Cordyceps. Muito obrigado por assistir. Venha ver isso! Acho que encontramos algo muito estranho. O que aconteceu? Lembra daquela cultura de bactérias que deixamos aqui antes das férias? O mofo cresceu entre elas e matou todas as bactérias ao redor.
Então ela foi contaminada. Podemos descartá-la, Fleming? Não, espere. Olhe aqui com atenção. Ao redor desse grupo, todos os micro-organismos desapareceram. Só nessa região eles não conseguiram sobreviver. É verdade. Parece que esse mofo está produzindo alguma substância. É exatamente o que eu estou pensando, Alexander. Parece que ele libera algo que mata esses micro-organismos ao seu redor. Acho que esse mofo deve estar se protegendo de outros seres que vivem nesse mesmo ambiente. E se conseguirmos descobrir que substância é essa, talvez ela possa ser usada para combater doenças causadas por esses micro-organismos, Alexander. Fleming, isso pode ser uma descoberta incrível. Acho que conseguimos encontrar uma coisa que pode revolucionar a medicina para sempre. Vamos estudar mais a fundo essa substância. Acho que podemos chamá-la de penicilina. Você está de brincadeira comigo? Isso é um mero champignon? Um cogumelo de estrogonofe de caixinha? Sim, chefe. É um sauté de cogumelo champignon. Meu querido, você está na cozinha mais famosa do país. Eu esperava um prato marcante, uma escolha de sabores, e você me traz um cogumelo de supermercado. Mas, chefes, o cogumelo champignon, ele é incrível. Ele nem mesmo é um vegetal. Ele tem diversos minerais, diversas vitaminas, coisas que fazem bem para o ser humano. Ele consegue até mesmo substituir a carne na nossa alimentação. Isso é muito incrível. Chega! Corte rápido. Eu vim aqui para avaliar alta gastronomia, não para ter uma aula de biologia. Se eu quisesse ouvir uma palestra sobre proteínas e nutrientes, eu chamaria uma nutricionista. Do que adianta eu saber sobre vitaminas? Eu quero saber sobre o sabor, sobre a técnica. Mas, chefes, ele não é um cogumelo comum. Ele é tão sofisticado quanto o cogumelo portobello. Mas, verdade, me desculpem. Eu me empolguei muito com a biologia dele e com suas propriedades. Boa noite. O Jornal Nacional de hoje mostrará um dos reinos mais importantes e específicos para o planeta, mas que vive em completa invisibilidade, o reino dos fungos. Os cientistas estimam que essas estruturas funcionam como a maior rede de conexão da Terra, gerenciando a matéria orgânica e mantendo ecossistemas inteiros de pé. Ainda assim, mais de 90% de todas as espécies existentes do mundo continuam completamente desconhecidas pela ciência. Para entender o real impacto desses sistemas sobre os nossos pés, a entrevistadora Joana foi até o local e conversa agora ao vivo com o cogumelo do mel, o maior ser vivo do planeta. É com você, Joana. Quando pensamos na maior estrutura do mundo, logo pensamos em baleias ou naquelas árvores gigantes que vemos pela internet. Porém, o maior ser vivo do mundo estava bem debaixo do nosso nariz. Olá, cogumelo do mel. Obrigada por nos receber em sua casa. Pera aí que tá difícil aqui. Oi, prazer em te conhecer. Seja bem-vindo ao meu sistema. O que você quer saber sobre mim? Vamos começar. À medida que o sol vai deixando a floresta, algumas partes de você começam a brilhar uma luz fantástica. O que é essa ostentação de luz no meio do escuro? Bem, chamar isso de ostentação é muita superficialidade. Então, isso é pura técnica, que me ajuda a atrair vários insetos que levarão meus esporos para colonizar outras áreas da floresta. Falando em atrair algum de seus filhos, os corpos frutíferos que brotam da superfície,
são extremamente coloridos, mas muitas vezes letais. Por que criar coisas tão bonitas, mas ao mesmo tempo tão perigosas? O veneno. Ele não é um ataque pessoal a vocês. Ele só é uma forma de nos preservarmos e nos protegermos. Aqueles corpos frutíferos, eles garantem a nossa reprodução. E se deixarmos os herbívoros nos devorarmos sem consequências, a nossa linhagem acabaria. Obrigada, Melzão. Mas é isso. Encerramos por hoje. Impressionante a grandiosidade e a complexidade deste organismo que vive bem debaixo dos nossos pés, Joana. Muito obrigada pelas informações. E para quem pensa que os fungos se limitam a cogumelos gigantes ou aos alimentos, vale destacar outra descoberta surpreendente dos cientistas. Eles também são verdadeiros mestres da sobrevivência a ambientes extremos. Pesquisas científicas revelam que existem espécies de fungos capazes de suportar índices altíssimos de radiação, como os que foram encontrados na região de Chernobyl. Certas espécies, inclusive o chamado fungo preto, possuem melanina, um pigmento que ajuda na resistência e faz com que eles consigam até crescer melhor nessas condições agressivas. Esses organismos estão sendo amplamente estudados em experimentos ligados ao ambiente espacial, já que sua alta capacidade de proteção contra a radiação pode ajudar no desenvolvimento de sistemas de suporte à vida para futuras missões em Marte. O Jornal Nacional de hoje termina aqui. Uma excelente noite a todos e até amanhã. Amiga, bora tomar café? Não, amiga, muito obrigada. Mas você vai comer esse pão? Claro, é só tirar as partes que estão podres. Ele tá cheio de fungo, mas tá bom.